Integração e respostas a estímulos. Hormônios vegetais. O desenvolvimento de um vegetal corresponde ao conjunto de transformações que ocorre do zigoto ao adulto. Durante o desenvolvimento, observam-se os seguintes aspectos: crescimento, determinado pela divisão das células e sua distensão; diferenciação, com as células passando a ter formas e funções definidas, constituindo os diversos tecidos da planta; organogênese, com tecidos agrupando-se e constituindo os órgãos vegetais. Há uma participação fundamental dos hormônios no desenvolvimento. Nos vegetais, os hormônios controlam várias mudanças, tais como crescimento, floração, amadurecimento de frutos, quedas de folhas, etc. A floração é determinada por hormônios vegetais. Um exemplo de floração é uma plantação de girassóis. Os hormônios são substâncias químicas reguladoras do desenvolvimento dos vegetais. Entre os principais hormônios vegetais encontram-se auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e o ácido abscísico. As auxinas, que é um material útil no estudo de hormônios, é o coleóptilo. Trata-se de um tubo que contém as primeiras folhas de uma gramínea, apresentando crescimento bastante rápido. Charles Darwin, em 1880, fez experimentos com coleóptilos e verificou a influência da luz em seu crescimento. Apenas coleóptilos com ápice que estavam expostos à luz encurvavam-se em direção a ela. Em 1928, o botânico holandês Frits Rentsch, não sei se essa é a pronúncia correta, ele realizou um importante trabalho com coleóptilos de aveia. Rentsch cortou as pontas de coleóptilos e colocou sobre os blocos de agar, que é uma gelatina extraída das algas. Deixou repousando durante algum tempo e colocou o agar sobre outros coleóptilos decapitados que passaram a apresentar crescimento. Com isso, demonstrou que uma influência química passou do ápice do coleóptilo para o agar e deste para outra planta, fazendo-a crescer. Desta forma, ficou caracterizada a existência de um hormônio de crescimento. Mais tarde, esse hormônio foi denominado auxina e identificado quimicamente como sendo o ácido indolacético, o AIA. Com o tempo, foram produzidas substâncias com ação parecida à da auxina e de grande uso em agricultura, tais como o ácido 2,4-D, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, e o ANA, ácido naftalênico acético, que induz a floração em algumas plantas. Efeitos das auxinas. O AIA é produzido em folhas jovens. Elas são encontradas nas gemas ativas dos caules e também nos embriões, no interior das sementes. As raízes não possuem folhas, portanto, não produzem auxina. As auxinas não são transportadas por vasos condutores, deslocando-se das extremidades para a base, ou seja, apresentando
transporte polarizado. Sua principal ação é promover o crescimento por distensão das células. Gráfico. Experimentalmente, pode-se demonstrar os órgãos de uma planta manifestam diferentes sensibilidades à auxina. A raiz é mais sensível, o caule é menos sensível. As gemas laterais apresentam sensibilidades intermediárias. Dominância apical. A auxina produzida no ápice inibe as gemas mais próximas, situadas abaixo dela. Isso é que se denomina dominância apical. Fazendo a poda da planta com a remoção deste ápice, interrompe a produção de auxina, deixa de haver inibição e as gemas laterais se desenvolvem em ramos. Quando se aplica 2,4-D em batatas e cebolas, evita o desenvolvimento de suas gemas. Formação de raízes adventícias. Pode-se promover a reprodução assexuada de plantas através de mudas obtidas a partir de folhas ou de ramos. Normalmente faz um corte oblíquo nessas estruturas, possibilitando obter-se uma maior superfície do que seria obtida em um corte reto. Nesta área cortada, ocorre desdiferenciação das células, gerando novas células que se dividem rapidamente, reformam raízes adventícias, colocando-se uma quantidade adequada de auxina. A formação de maior número de raízes adventícias, permitindo o desenvolvimento mais rápido e eficiente de muda. Abscisão de folhas e frutos. Quando as folhas envelhecem, a sua produção de auxina cai. Com isso, surge no pecíolo um meristema de abscisão, formado por células fracamente ligadas, sem a presença de lamela média. Essas folhas acabam caindo, deixando uma área já perfeitamente cicatrizada. A aplicação de auxina na folha evita sua queda. Os frutos maduros também vão apresentar redução na quantidade de auxina gerada no interior das sementes. Com isso, forma-se um meristema de abscisão no cabo do fruto, provocando sua queda. Frutos partenocárpicos. A aplicação de auxinas no ovário de uma flor pode gerar um fruto sem semente, ou seja, um fruto partenocárpico. Antes, devem ser tomadas providências para evitar-se a polinização e a fecundação. Remover os estames para impedir a produção de pólen, recobrir a flor para impedir a vinda de pólen proveniente de outras flores. Herbicidas. Como se pode ver, a sensibilidade a auxinas, altas concentrações de auxinas, tem efeito inibidor no crescimento de caules, raízes e das gemas. Assim, a aplicação de auxinas sintéticas 2,4-D em altas concentrações pode matar ervas daninhas. Isso é feito principalmente para se eliminar dicotiledôneas mais sensíveis à ação de auxinas sintéticas do que as monocotiledôneas, dotadas de enzimas que metabolizam o 2,4-D. No entanto, o uso inadequado de herbicidas pode trazer grandes problemas à saúde e ao ambiente. Giberelininas. A história da descoberta das giberelininas começou por volta da década de 1920, no Japão. Agricultores japoneses
perceberam que alguns pés de arroz apresentavam crescimento exagerado, quebrando-se facilmente. O botânico Kurosawa, desculpa, não sei a pronúncia, Kurosawa, estudou esse problema, que representa grande importância econômica. Percebeu que as plantas anormais apresentam fungos, o Fujikuroi. Kurosawa demonstrou que o fungo produzia uma substância indutora de crescimento que recebeu o nome de gibberellina. Hoje são conhecidos muitos tipos de gibberellinas, como o ácido gibberélico. São muitas ações das gibberellinas, como potentes hormônios de crescimento, atuam nas células, principalmente provocando sua distensão quando absorvem grande quantidade de água. Agem de modo sinérgico com as auxinas, promovendo o crescimento normal das plantas. São produzidas no mesmo local que produzem auxinas. Uma planta geneticamente anã é incapacitada de produzir gibberellina. Ao receber aplicações de gibberellinas, plantas anãs tornam-se de tamanho normal, sem, contudo, afetar sua carga genética. Por outro lado, plantas em roseta, recebendo aplicações extras de gibberellinas, tornam-se agigantadas. A ação dessas gibberellinas no alongamento caulinear. Outra ação das gibberellinas é sua participação na germinação de sementes. Quando uma semente de gramínea é embebida em água, o embrião entra em atividade metabólica e passa a produzir gibberellina, que atua na camada de aleurona, formada por células ricas em proteínas situadas abaixo do tegumento. Essas células passam a produzir uma amilase, que é uma enzima responsável pela digestão do amido armazenado na semente, permitindo o desenvolvimento do embrião. Citocininas. Na década de 1950, pesquisadores utilizaram água de coco como fonte de nutriente, com meio de cultura de células vegetais, as quais passaram a se dividir muito rapidamente. Isso foi explicado não apenas pelas qualidades nutritivas da água de coco, mas também pela presença de algumas substâncias indutoras de divisão celular, que foi genericamente denominada de citocinina ou cinetina, de citocinese, que é o processo de divisão de substâncias. Citocinese é o processo de divisão do citoplasma. Logo após, essas substâncias foram identificadas, mostrando-se com composição química numa parecida com a adenina, uma base nitrogenada componente do DNA e do RNA. Com o tempo, foram isolados diversos tipos de citocininas, cuja principal ação é a indução da divisão celular. Sabe-se que as citocininas são produzidas no meristema do ápice da raiz, sendo transportada pelo xilema a partes aéreas da planta. Etileno. O etileno é um gás que pode ser liberado como resíduo em combustões, como na queimada de madeira, gasolina, álcool, etc. As plantas apresentam grande produção de etileno em regiões que sofreram algum tipo de lesão.
Diversos tecidos vegetais vivos produzem etileno, mas isso não ocorre na semente. Então, o CH2, que é o etileno, a principal ação do etileno ele é promover a senescência, ou seja, é que o amadurecimento seguido de envelhecimento de folhas e frutos. Vimos que quando isso acontece, folhas e frutos passam a ter uma sensível redução na produção de auxina, provocando a sua queda de planta, abscisão. Alguns casos ilustram o que foi exposto. Um mamão, quando tem uma superfície riscada, é envolvido em papel amadurecido e amadurece mais rápido. Isso acontece porque o ferimento é um local com grande liberação de etilênio, que é retirado pelo papel, acelerando seu processo de amadurecimento. No tempo em que as cidades tinham iluminação a gás, as folhas de uma árvore mais próximas de um lampião caíam mais rápido. Isso é explicado pela liberação do etileno na queima do gás. Outra importante ação do etileno é a indução de floração em algumas plantas, como é o caso de mangueira. Ácido abscísico é um hormônio que induz a dormência de sementes e gema. Isso é bastante útil, pois pode preservar a planta diante de condições ambientais inadequadas, como a falta de água e baixas temperaturas. Movimentos vegetais. Os vegetais também apresentam uma grande capacidade de reagir a estímulo, mesmo não tendo sistema nervoso. Um dos exemplos mais familiares é a planta chamada dormideira ou sensitiva, a mimosa pudica, que dobra seus folíolos quando tocada. Outro caso bem conhecido é o da inclinação de caules e folhas em direção a uma fonte de luz, como ocorre quando se coloca uma planta junto a uma janela. Isso tem uma importante vantagem de aumentar a captação de luz utilizada na fotossíntese. Taquitismo. Há vários tipos de movimentos vegetais e sua classificação também é diversificada. A classificação que vamos utilizar começa pela distinção entre o movimento com ou sem deslocamento. Um anterozoide nadando em direção à osfera apresenta deslocamento. Esse movimento é denominado taquitismo. Taquitismo é o movimento com deslocamento. Há dois tipos principais de taquitismo, conforme os estímulos que se originaram. Tem o fototaquitismo, que é orientado pela luz. É o caso de algas flageladas que se deslocam em direção a uma fonte de luz. E tem a quimiotaquitismo, orientada por substâncias químicas, como no caso do anterozoide, nadando em direção à osfera. Tropismo. Uma planta cujo caule encurva-se em direção à luz, não apresenta deslocamento. Trata-se de um movimento irreversível do tipo tropismo. Fototropismo é um movimento sem deslocamento, orientado pela luz. Se uma planta for totalmente exposta à luz, o caule ele inclina-se em direção a ela e a raiz afasta-se dela. Dizemos que o caule tem fototropismo positivo e a raiz fototropismo negativo. Isso é explicado porque a luz promove um desvio lateral de auxina, com o lado escuro ficando com maior concentração do hormônio. No caule, muita auxina promove o crescimento. O lado escuro cresce mais e ele se encurva em direção à luz. Já na raiz, são concentrações menores que determinam crescimento, o que se verifica no lado iluminado.
Assim, esse lado cresce mais e a raiz afasta-se da luz. Quando uma planta ela é colocada no escuro, ocorre seu estiolamento. Cresce verticalmente de modo rápido e acentuado, ficando longa e delgada, utilizando apenas as reservas de que dispõe, já que não pode fazer fotossíntese. Esse tipo de crescimento pode ser bastante útil numa floresta fechada, onde a luz é retida pela copa das árvores. Geotropismo é um movimento sem deslocamento influenciado pela gravidade. Pode-se demonstrar o geotropismo colocando uma planta jovem em posição horizontal num ambiente escuro. A raiz crescerá no mesmo sentido da gravidade, o caule em sentido contrário. Desta forma, a raiz terá geotropismo positivo e o caule geotropismo negativo. Isso é explicado porque, pela ação da gravidade, a auxina concentra-se na face inferior, provocando estimulação no caule e inibição na raiz. Se uma planta for colocada em posição horizontal, mantida em rotação, a distribuição de auxina será uniforme, fazendo com que não haja curvatura para cima ou para baixo. Quimiotropismo, movimento que vai apresentar crescimento orientado por substâncias químicas, diferencia-se do quimiotactismo por não apresentar deslocamento. Exemplos: crescimento do tubo polínico em direção ao óvulo, crescimento de raízes buscando água. Tigmotropismo é o crescimento observado em caules e gavinhas ao redor de um suporte, sendo estimulado pelo contato. Nastismo é um movimento sem deslocamento e reversível. Responde aos estímulos da mesma maneira, não importando sua direção. É o caso da sensitiva, que dobra seus folíolos no mesmo modo, não importando onde tenha sido tocada. Há dois tipos de nastismo. Tem um crescimento diferencial. Algumas flores abrem-se à noite e ficam fechadas durante o dia. Em outras, ocorre o contrário. Nestes casos, a base das pétalas vão apresentar uma diferente taxa de crescimento. Na abertura, ocorre maior crescimento do lado interno. No fechamento, há maior crescimento do lado externo. Variação de turgor. Algumas plantas apresentam pulvinos na base de suas folhas. São estruturas com aspecto dilatado, dotadas de células que apresentam variação de turgor, provocando movimentação. A sensitiva, quando é tocada, apresenta esse mecanismo, assim como a dionaea, uma planta insectívora. Em várias leguminosas, como o feijão e o trevo, as folhas se elevam durante o dia e abaixam-se à noite. Esse tipo de movimento deve ser também a variação de turgor. Fotoperiodismo. Em latitudes mais elevadas, as estações do ano são bem demarcadas e apresentam uma grande variação de umidade, temperatura, luminosidade ao longo do ano. Os seres vivos podem ter seus ritmos de vida adaptados a essas mudanças, apresentando respostas tais como floração, queda de folhas, produção de frutos e por aí vai. Nos animais, podem ser observadas respostas como troca de penas, pelos, comportamento de acasalamento, migrações periódicas. O fator mais importante envolvido na maioria das respostas apresentadas pelos seres vivos diante das mudanças de estações é a duração do dia, ou fotoperíodo.
que corresponde ao período de iluminação num lapso de 24 horas diárias. A resposta dos seres vivos ao fotoperíodo, como queda de folhas e floração, são denominadas fotoperiodismo. Entre as respostas fotoperiódicas, mais importante está a floração, de grande importância econômica, uma vez que a partir da floração é que as plantas produzem frutos e sementes. A descoberta do fotoperiodismo começou em 1920, com pesquisadores do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, trabalhando com a floração de variedade de tabaco e de soja. Floração e fotoperíodo. Floração ou florescimento corresponde à transformação de uma gema em flor. Isso é determinado pela ação de hormônios. Descobriu-se que a folha é o órgão responsável pela produção desses hormônios, mesmo que apenas a 8ª parte do limbo foliar esteja preservada. Pode-se demonstrar a existência de hormônios responsáveis pela floração. Apenas através de experiências bastante simples. Vamos considerar que uma planta, a planta A, ela esteja exposta a um fotoperíodo adequado, indutor de floração, e a planta B, ela está submetida a um fotoperíodo que não induz a floração. Geralmente a planta A vai florir e a planta B não vai. No entanto, se for feito um corte em um ramo da planta A e ligá-la à planta B por uma barreira que impede a passagem da luz, a planta B também apresentará floração. Isso revela a existência de uma substância química, um hormônio que se difunde de uma planta para outra. Descobriu-se experimentalmente que as plantas podem ser classificadas em 3 tipos, conforme sua resposta ao fotoperíodo. Plantas indiferentes, de dia curto e de dia longo. As plantas indiferentes florescem em qualquer época do ano, bastando atingirem um certo tamanho. É o caso do tomate, milho, girassol e arroz. As plantas de dia curto florescem no início da primavera e no outono. Sua indução de produção de flores acontece com fotoperíodos iguais ou menores que um certo valor crítico. São plantas de dia curto, morangueiro, por exemplo, feijão, café, soja, fumo, flor de papagaio. Já as plantas de dia longo vão florescer principalmente no verão. A indução de floração acontece quando são submetidas a um valor crítico de fotoperíodo ou valores acima dele. É o caso de aveia, do espinafre, do cravo e do rabanete. Os valores de fotoperíodo crítico são obtidos experimentalmente. É possível que plantas de dia curto tenham fotoperíodo crítico mais longo do que essas plantas de dia longo. Assim, o que diferencia uma planta de dia curto de uma planta de dia longo é o fato de que a indução de sua floração ocorre em valores iguais ou menores do que o fotoperíodo crítico. Na planta de dia longo, a indução de floração acontece em valores iguais ou maiores que o fotoperíodo crítico. O papel da escuridão. Como vimos, a descoberta da ocorrência do fotoperiodismo deu-se em 1920. No entanto, em 1938, outros pesquisadores fizeram uma descoberta que provocou literalmente uma reviravolta nesses estudos. Eles trabalhavam com uma variedade de planta de dia curto e verificaram que se o período de escuridão fosse interrompido, a planta deixava de florescer, mesmo que essa interrupção fosse por apenas 1 minuto.
e com uma lâmpada de 25 watts. Assim, o estímulo indutor de floração não é a duração do dia, mas o período de exposição ao escuro. Por outro lado, uma planta de dia longo tem a sua indução de floração provocada pela exposição de períodos curtos de escuridão. Plantas de dia curto equivale a planta de noite longa. Planta de dia longo equivale a uma planta de noite curta. Um oposto ao outro. Outras respostas periódicas. E para finalizar, outras respostas periódicas, temos o fotoblastismo, que é a germinação das sementes sob a influência da luz. Sementes fotosblásticas positivas germinam em presença de luz, enquanto as fotoblásticas negativas germinam no escuro. E a vernalização, que é a germinação ou floração induzida pelo tratamento com temperaturas baixas. Essa palavra deriva de vernus, que vem do latim, que significa vernus, primavera. Isso equivale à natureza, a passagem por um inverno rigoroso para florescer ou germinar na primavera.